Paz, igreja. A paz, igreja, meus irmãos, como é bom estar aqui mais uma vez para falar no nome do Senhor. É misericórdia. E a minha irmã Lu vai orar por mim. Querido Deus e amado Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos, meu Deus. Amém. Estamos aqui, Pai, não porque merecemos, mas porque o Senhor é misericordioso. A tua graça, Senhor, nunca falha, meu Deus. A tua bondade, Senhor, se renova todos os dias. Pai, eu quero, nesse momento, colocar diante de Ti a vida da irmã Valéria, Pai. Que o Senhor possa usá-la, Senhor, de acordo como o Senhor quer, da forma como o Senhor quer, Pai. Que o Senhor possa estar, Pai, usando a Tua serva, Pai, para a glória do Teu nome, Pai. Que tudo que ela fale aqui, Senhor, que não seja dela mesma, mas que seja vindo de Ti, Senhor. Continua com ela, meu Deus, fala, Senhor, aos nossos corações, através da Tua serva. É em nome de Jesus que eu oro, já Te agradeço por tudo. Amém. Amém. Irmãs, que frase no final dessa música que chama a nossa atenção. Sou mulher de Deus para um tempo como esse. E o texto escolhido para a liturgia hoje, de Esther, é bem interessante porque o livro inteiro de Esther, nenhuma vez sequer vai citar o nome de Deus. Mas nesse versículo a gente vê que ali está sendo a indicação de que alguém providenciou aquele tempo para Esther. E eu quero trazer para vocês hoje uma reflexão, um pensamento. Reflexão, quando eu digo, é para que a gente reflita, eu e você, sobre Esther, e eu trouxe a vida cristã no exílio secular. O que quer dizer isso, a gente vai descobrir ao longo da nossa conversa aqui. O livro de Esther é um livro até muito conhecido por muitos de nós, mas pouco pregado ultimamente para os adultos. Não é tão escolhido, né? Geralmente as igrejas escolhem mais o Novo Testamento para pregar. Mas o livro de Esther é conhecido muito pela rainha Esther e às vezes pouco explorado a sua verdadeira história, o seu verdadeiro propósito. E muitos cristãos, mesmo familiarizados com parte dessa história, mas eles às vezes não estão tão inteirados do final, do meio para o final. Nessas introduções, que quando vamos iniciar uma mensagem ou um estudo, é importante a gente gastar um tempinho, né, para que a gente explique algo do livro em si. E a gente não sabe quem escreveu o livro de Esther, existem especulações, e a gente também precisa entender um pouco dos eventos. Os eventos de Esther aconteceram no mesmo tempo de Neemias e Esdras, quando o povo veio do cativeiro e estava sendo liberado pelo rei Dario, aliás, o rei Ciro, e aí vem o tempo em que os judeus estão voltando para a sua terra. Neemias vai reconstruir o templo e a gente vai ver cristãos voltando, judeus voltando. Cristãos ainda não, porque Cristo ainda não tinha chegado, né? Judeus voltando. Mas Esther continua na Pérsia. Esther, ela fica ainda lá com Mardoqueu, que é o seu tio, em algumas Bíblias vai vir como, que é o primo, em algumas Bíblias vai vir como tio, mas Mardoqueu, que é um nome pagão, e apesar de ser judeu, ele vai adotar Esther, porque Esther não tem mais os pais. E Esther vai, como todo mundo já conhece a história, ela vai ser um instrumento importante em um momento em que o povo judeu seria aniquilado. Ela é uma peça importante naquele momento. E quando os irmãos vão lendo a história, vão percebendo que coisas acontecem de uma maneira que dá vontade até de rir. É bem irônico o autor de Esther, porque ele vai dizer que Mardoqueu estava sentado na calçada e ele escuta a trama contra o rei. Ele vai lá e faz o rei saber que ele seria possivelmente assassinado. O Amã, que constrói a forca para matar Mardoqueu, ele mesmo é enforcado na forca que ele mesmo construiu.
Então, nós vamos vendo momentos no livro de Esther que vão traçando alguns fatos que a gente vê que não há outra condição de não ser providência de Deus. Então, já adiantando para os irmãos, o livro de Esther fala sobre providência. O livro de Esther nada mais é do que o poder de Deus mesmo em meio ao caos. Essa história se passa lá em Suzã, mas Mardoqueu não mora mesmo em Suzã, ele mora nas proximidades. Mas uma coisa eu quero dizer que eu trouxe para os irmãos hoje, uma leitura de Esther para os nossos dias. Porque embora o mundo mude, as culturas surjam, os impérios caiam, porque o Medo-Persa já não existe mais, mas o ser humano, o que o ser humano invente coisas, nós vamos seguindo o mesmo sentido de humanidade daquele tempo. Uma humanidade rebelde. E essas desventuras e ideias de uma cultura que há muito vencida continuam ainda hoje nos ensinando positivamente e negativamente. Embora o livro de Esther não vá mencionar, como eu disse, o nome de Deus, mas ele está repleto daquilo que Deus está fazendo, porque nada foge do controle das mãos do Senhor. Hoje nós temos um dia decisivo, muito importante para o Brasil. E a gente vê no livro de Esther que é divino, mas trazendo coisas do dia a dia, né, para nos mostrar que ainda que a gente seja desesperançoso, porque se vocês não entenderam bem a história de Esther, ela não foi selecionada num concurso de beleza que ela se inscreveu. Ela foi recrutada à força. Esther não queria estar numa cultura de um povo que não era o dela. Ela era uma jovem com todo o futuro pela frente, mas ela teve que se casar. Porque nós às vezes associamos bem-estar a dinheiro, não é? Mas nem sempre, irmãos, o dinheiro vai preencher tudo o que a gente precisa. Nem sempre não, nunca vai preencher. E Esther, ela é selecionada como num exército e ela é considerada bonita. E que pena ser bonita, porque ela é selecionada. E essa seleção, irmãos, pode gerar para ela uma vida inteira dentro de um quarto, dentro de uma casa do harém do rei. Porque aquelas que o rei não queria, ficava lá a vida toda, sem poder fazer o que queria, porque elas eram submetidas a esse rei. E a gente vai ver que esse livro é tão especial, tão divino, que no tempo do nazismo, Hitler queimou todas as Bíblias para que ninguém lesse o livro de Esther. Porque ele era um Xerxes diante dos judeus. Ele era o Amã, o inimigo de Deus ali representado contra os judeus. Então, os judeus, ainda assim, dentro das cadeias, dentro das prisões, esperando a morte, eles liam e contavam uns aos outros a história lá dentro. Se fossem pegos lendo, seriam mortos no mesmo instante. Mas eles não pararam de ler a palavra de Deus. E essa história, meus irmãos, não deve ser só preciosa para os judeus, mas para nós também. Porque hoje nós somos o Israel de Deus. Porque hoje nós somos o Israel espiritual espalhado na terra. E nós estamos exilados nesse século pós-moderno. Nós pertencemos à linhagem de Abraão, somos eleitos por causa da palavra de Deus, mas somos odiados pelo mal. Somos odiados porque nos identificamos com Cristo, porque o amamos e porque queremos servi-lo. E cantando a música aqui com os irmãos, em todas as circunstâncias eu te amarei, eu te adorarei. Será? Eu fiquei me perguntando ali, Senhor, será que em todas as circunstâncias eu consigo de fato dizer às pessoas que eu te amo? É muito difícil, irmãos. A gente fala coisas, mas a gente precisa olhar para dentro da gente. A gente precisa analisar se em todas as ocasiões, diante do que Esther passou, ela não casou como escreveu no diário, não. Ela teve que casar e ela foi esperta, porque quando ela casou, ela usou de todo o seu charme para poder... e ela não foi selecionada só pela beleza, não. O oficial que cuidava das mulheres gostou de Esther pelo que ela era, pelo caráter, pela personalidade. Ela percebeu que poderia agradar as pessoas pelo que ela tinha dentro dela, e não só externamente. E a gente vai ver que ela recebe benefícios por causa disso. E aí ela é chamada pelo rei.
Esse livro traz muito alento para nós hoje. Traz alento para mim e para você, porque esse livro vai revelar que mesmo que não pareça, que mesmo que pareça que Deus está escondido, mas Ele continua agindo. Não sabemos os resultados que vão vir, mas que tenhamos certeza que quem nos governa é o Senhor dos exércitos. Embora nós vamos perecer por conta de más escolhas muitas vezes, como Esté teve que perecer, mas nós temos que confiar que no final, o que a gente espera, que é Cristo, Ele vai cumprir suas promessas para aqueles que perseverarem até o fim e forem obedientes a Ele. E nós vamos ver nessa história o desenrolar de um sentido que, apesar de parecer injusto, mas vamos ver as mãos do Senhor de justiça sobre aquele povo para que os seus propósitos fossem alcançados. Porque nada pode quebrar o que Deus planejou, nada vai impedir o que Deus planejou. Porque se os judeus fossem aniquilados, o filho que se esperava não viria. O Cristo ungido, o Messias, não viria. Então, será que estava nas mãos de Esté a resposta para que os judeus continuassem vivendo e Jesus viesse? Gabriel, por favor, coloque aquele versículo de Esté 4:14, por favor. Uma coisa a gente vê que Mardoqueu tinha certeza, que mesmo que Esté não quisesse, Deus vai fazer, querendo eu ou você, meu irmão, Deus vai fazer o que está escrito no seu livro. Então está escrito assim: pois se de todo te calares agora, de outra parte se levantarão socorro e livramento para os judeus. Esté, se você quiser ficar calado e não fazer nada pelo seu povo, tudo bem. Mas uma coisa é certa: os propósitos de Deus vão acontecer, queira você ou não queira você. E aí nós vamos ler aqui no capítulo 10 de Esté, um livro curto, irmãs, eu deixo a sugestão de leitura, é um livro muito rico em instruções sobre soberania e sobre esperança, sobre a certeza de que você não está sozinha e que Deus tem a providência para tudo o que precisamos. Eu vou ler o final porque é o que culminou toda a história. O rei Xerxes impôs tributos a todo o império, até sobre as distantes regiões costeiras. Todos os seus atos de força e de poder e o relato completo da grandeza de Mardoqueu, a quem o rei dera autoridade, estão registrados no livro das crônicas dos reis da Média e da Pérsia. O judeu Mardoqueu foi o segundo na hierarquia, depois do rei Xerxes. Era homem importante entre os judeus e foi muito amado por eles, pois trabalhou para o bem do seu povo e promoveu o bem-estar de todos. Mardoqueu, assim como Esté, ele se posicionou. Porque, irmãos, posição, como a gente vai ver, tomar atitude aqui foi a grande virtude de Mardoqueu, a grande virtude de Esté. Porque nós podemos nos ver nessa história, diante de opressões que vivemos, diante de caos que assistimos, mas nós olhamos para esse livro e continuamos vendo que das mínimas coisas Deus faz operar o seu poder para livrar o seu povo. Que daquele que era escravo, daquele que era pequeno, Deus faz grandes coisas diante de todo aquele olho que quiser ver e enxergar. Então, irmãos, nós cristãos precisamos olhar para a história. Nós temos vivido uma geração que quer esquecer da história, mas nós, povo de Deus, não podemos esquecer da nossa história, porque é nela que nós nos baseamos para continuar seguindo em frente. E o que é que nos impressiona, assim como Xerxes, o que é que nos impressiona nos poderosos deste mundo? O que lhe faz sonhar acordado? O que faz você sonhar acordado? O que você tem planejado para o seu futuro? O que é que faz você levantar suspiros? O que é que você acorda pensando, se eu pudesse? O que você acha que pode fazer os próximos anos melhores? Uma situação financeira melhor? Talvez ganhar na Mega Sena?
o candidato que vai ganhar hoje, na sua opinião? Ou que tipo de problema a riqueza resolveria? Porque é isso que às vezes a gente pensa, nossa, Esté agora é rica. E quem disse que riqueza resolve problemas? Como seria bom se não precisássemos fazer contas no final do mês e pudéssemos comprar o que a gente quisesse? Porque a gente imagina que assim a nossa vida seria melhor. Será também a capacidade de entretenimento. Queria sair tanto quanto os meus amigos saem, ir para os restaurantes como os meus amigos vão, mas tem faltado, às vezes, aquele dinheiro para isso. Parece mais fácil para outros e mais difícil para nós. Parece que a gente vê a vida passando da janela. Às vezes nós imaginamos que está rolando uma festa, mas a gente não foi convidado. Porque estamos olhando para a Pérsia. Estamos olhando para o mundo secular. No capítulo 1 de Esté, nós vamos ver que esse império vai ser formado por um rei que é descendente de Dario I, Xerxes, e ele é extremamente vaidoso, extremamente autoritário, e extremamente com desejo de poder, e de espalhar por toda aquela região, eu é quem mando. E Xerxes, ele era alguém que vai substituir o Império Babilônico, ele é o líder que vai para o Império Medo-Persa, e o mesmo, que tinha o povo hebreu sobre o exílio. Nós temos só uma pessoa, só um ser humano que experimentou exílio e sem exílio, que foi Adão. Mas o resto de nós só conhece exílio. Então, por isso que a gente se acostumou fácil com o mundo secular. Por isso que a gente às vezes nem percebe, mas estamos vivendo de acordo com o mundo secular e não conforme a Bíblia. Porque a gente nunca esteve fora do exílio. A gente nunca esteve fora dos sistemas da Pérsia, dos pecados da Pérsia. Nós saímos diretamente para o mundo caído. Era a superpotência mundial da época, o Medo-Persa, o Império Medo-Persa. Mas, irmãos, impérios levantam e caem o tempo todo, mas o de Cristo não. O de Jesus Cristo breve virá, e todo joelho se dobrará diante dele. Os poderosos babilônicos não aguentaram muito tempo e foram substituídos pelos persas. E lendo a história, a gente vai ver que eles serão substituídos pelos romanos. É um derrubando o outro. Pelos gregos, depois os romanos. Nós vemos, irmãos, Deus agindo dia a dia, mesmo em contextos majoritariamente pagãos. Nós vemos Deus agindo, ainda que políticos com grande teor criminoso e de corrupção, mas nós vemos Deus operando sobre nós. E se nós achamos injusto, imagine o próprio Deus que odeia injustiça, que nós lemos agora no Salmo. O livro, ele não vai fazer essa menção do nome de Deus, como eu quero enfatizar para vocês, mas o maior protagonista dessa história é o próprio Deus, que faz todas as peças se encaixarem, para no final Mardoqueu ser reconhecido como depois a maior autoridade de Xerxes, após Xerxes. Nós devemos, irmãos, olhar para esse livro e de maneira semelhante nós devemos lidar com a aparente falta de Deus, mas a gente sabe que Ele não está em falta. Mas às vezes a gente sente isso. Às vezes a gente ora e não vê resposta e a gente acha que Ele não está lá. Ou porque não vimos, a gente acha que Ele não está lá. E eu quero chamar a atenção de vocês que às vezes Deus escolhe não aparecer. Como Ele escolheu com Abraão por muito tempo, que Ele prometeu várias coisas, mas Abraão foi receber suas promessas lá na frente. Passou-se um tempo. Eu imagino que muitas vezes o pai da fé poderia ter fraquejado na fé. E a Bíblia vai falar isso, que vai ter esses momentos. Deus, meus irmãos, apesar de às vezes não querer aparecer na história, e a gente gostaria que Ele aparecesse da nossa forma, como os judeus queriam que Ele viesse, na época que Jesus voltou, para ser o grande imperador da época e derrubar os romanos. Muitas vezes nós estamos esperando Jesus da nossa forma. Mas, meus irmãos, às vezes a gente não vai ver Moisés abrindo o mar. Não vamos ver ressuscitar morto diante dos nossos olhos.
Deus pode não aparecer de uma maneira explícita, mas Ele vai aparecer. Porque a presença da ausência não é o mesmo que a ausência da presença. Façam aí a compreensão de vocês. Embora não vivêssemos a escravidão da Pérsia, como alguns irmãos nossos na China, na Etiópia, porque lá sim, eles vivem num exílio muito mais doloroso que o nosso. Eles não podem cultuar como nós estamos fazendo aqui, porque senão eles são espancados e provavelmente mortos. Nós não estamos debaixo desse exílio, mas nós temos elementos da era pós-moderna e pós-cristã que estão sim nos oprimindo, que estão sim nos exilando. Uma era que é supostamente livre de amarras supersticiosas da religião, guiada pela razão, mas que parou na tolice infantil de procurar significado sobre a vida sobrenatural. Agora as pessoas estão vivendo à procura de coisas sobrenaturais para poder se descobrirem como seres e terem algum significado para eles na vida. E isso é a era secular. Como Daniel, Esther vai conhecer um mundo de exílio, e sem exílio, nós muitas vezes não nos dobramos tanto para Deus como se a gente tivesse folgado. É certo que em Provérbios diz que é melhor você ir para um velório do que para uma festa. Porque no velório você reflete como você tem vivido, como você tem se comportado. E a cada dia parece que há uma maneira nova de viver que desafia Deus. A cada dia a humanidade inventa mais coisas que parecem desafiar o Senhor. E parece até que faz essas pessoas felizes. Essas coisas parecem que a gente olha e diz, olha como eles estão plenos e livres. Será? Será que a liberdade é essa? A vida para quem não quer ser da Pérsia é dura. A vida para quem não quer ser desse mundo secular é difícil. E será difícil. A vida para quem não quer se amoldar a esse mundo é dura. É de rejeição e depende de muita coragem. Depende de muita ousadia. Depende de muito encontro com o Senhor. Porque nessa cultura, irmãos, da pluralidade de crenças, fica difícil e todos os conceitos são relativizados. Onde tudo aquilo é o que eu acho, mas não é o que a Bíblia diz como objetividade, porque Deus não é subjetivo. Mas muitos de nós queremos dar conceitos próprios a Deus, a Jesus, a graça e a todas as outras coisas. Mas porque nós estamos diante de um supermercado de ideias sobre preferências, sobre falsa liberdade, diante de tantas coisas para escolher, que muitas vezes nós estamos diante de secularistas que não suportam a religião, desde que ela atenda aquilo que eu desejo, desde que ela faça aquilo que eu exijo como felicidade. Porque religião, para muitas pessoas, é bem-estar. Para muitas pessoas, é como se nada a gente vai padecer, não vai sofrer. Realmente, não vamos, mas é lá, na onde Deus prometeu que nós iríamos. Xerxes vai representar bem esse desejo secular, de exibir seu luxo e sua riqueza, como nós vemos no capítulo 1 do livro de Esther. Na festa projetada para exibir a glória de um rei, onde ele tinha 180 dias de farra. Ele exibiu todo o seu poder, toda a sua pompa, mas o rei que tanto tinha autoridade, tanto tinha riqueza, não conseguia resolver os problemas da sua casa. Porque ele não consegue saber o que fazer com Vasti, quando ela se recusa a ser modelo de objeto, que era o que ele desejava, para aquele grupo de pessoas que ele queria apresentá-la. O tão poderoso rei não conseguia ter uma noção do que fazer com ela. E o decreto que sai é que todo homem da casa tinha que ser um manda-chuva e honrar o lar. Que decreto é esse que um rei vai declarar? Não que não existisse, pudesse existir isso, mas um rei ter precisão de declarar algo desse tipo. Nós vamos ver aqui, irmãos,
Assuero ou Xerxes mostra ao mundo que era alguém de valor, dando uma festa com tantos manjares. Sua generosidade estava atrelada a controle. Vivia cercado de regras de controle, também cheio de artistas e professores, patrulhando as opiniões, formadores de opinião e ditando o que é bom pensamento ou não. Esse era o tempo de Xerxes, muito similar ao nosso. Será que Assuero foi quem criou a moda do pão e do circo? Será que nós não estamos vendo isso em nossos dias? Políticos promovendo bons banquetes para conquistar mentes e votos? Como é que fica seu coração vendo festas pagãs à custas de impostos? Você se sentiria bem em estar lá? E o curioso é que se mostram generosos e ao mesmo tempo manipuladores de opinião. Enfim, eu quero dizer que essa história fala muito sobre nós. Que essa história fala muito para nós, porque estamos vivendo nesse mundo secular. Será que o império desse mundo é tão ruim assim? Às vezes a gente começa a pensar. Será que a filosofia e os padrões que regem nossos dias são tão danosos? O todo-poderoso rei não consegue controlar o coração da sua rainha. Que ironia! A recusa de Vasti serve para muitos de nós, para vermos que a lei não consegue comandar corações. Não consegue comandar comportamentos. Qualquer tipo de esforço que nós façamos baseados em escritos ou disciplinas humanas serão inúteis e passageiras. Não vai formular a cosmovisão que leva o homem ao céu. Ele não tem controle nem do seu espírito. E sobra ira para Vasti, que podia perder a cabeça. Mas ele reúne o conselho para resolver seu problema familiar. E o edito que sai dos grandes sábios é que é ordenado a cada homem mandar em sua casa. Ficou até barato para Vasti, né? Ela teve que abdicar do poder de ser rainha. Ela teve que abdicar de todos os manjares que recebia. E como não perdeu a cabeça, ainda saiu barato, porque ela vai viver a vida toda ali, naquele lugar, sem casar, sem ter filhos, sem estudar, sem passear, sem ter plano, sem ter sonho. Os poderes deste mundo, meus irmãos, são vazios. As leis não farão as pessoas mudarem. Não farão. Os poderosos seculares só são generosos até que eles sejam contrariados. Os sábios deste mundo não podem controlar corações. E o que o povo de Deus faz com tudo isso? Eu e você somos povo de Deus. Há uma cronologia aqui da salvação de Deus. Desde Gênesis até hoje, a aliança do Senhor não é quebrada, porque se cumprirá que o Salvador virá. Nós estamos vivendo em um cativeiro. E na pandemia isso ficou claro. Porque a gente já vive, mas a gente estava despercebido. O poder do mundo pagão sobre a vida dos judeus era visível em todos os sentidos. O poder de Deus parecia menos concreto, menos presente. Não é assim que às vezes a gente pensa quando vê um injusto se safando de uma condenação? Não é assim que a gente pensa quando a gente vê pessoas que estão ricas por ganância e por fazer outros sofrerem? Então, onde está o povo de Deus? Aqui e ali, participando da vida na casa da Pérsia, sendo governados por Xerxes, e talvez rindo um pouco pelo que Vasti aprontou. As coisas parecem tão estranhas, não tem Deus na história, e até aqui não tem o povo de Deus. Que mundo é esse? O mundo em que vivemos. Parece que Deus, sua palavra e seu povo são irrelevantes diante desse grande esquema das coisas. Nas grandes decisões políticas, nos rumos econômicos e militares das nações, a gente olha e se sente tão pequenininho. E às vezes, sabe o que acontece? A gente se desinteressa. Ah, saiu essa rainha, vai vir outra. Tanto faz. Ficamos alheios. Ficamos de braços cruzados. Graças a Deus que o grande Deus opera. Porque nós, muitas vezes, fazemos vistas grossas. Porque nós temos que ouvir isso de Mardoqueu. Será que você não está aí hoje? Será que você, minha irmã, jovem,
está lá naquela escola para ser a diferença. Deus não precisa da nossa ajuda para que convença pessoas. Nós não precisamos fazer nada de igual ao mundo para que as pessoas escutem e sirvam a Deus, porque quem faz, e como vimos no livro de Esther, é Deus o tempo todo. Mordecai e Esther são apenas referências de obediência diante da desobediência, porque eles poderiam ter voltado com seu povo, mas preferiram ficar. E ali eles foram imprensados no muro. Mordecai e Esther não diziam que eram judeus. Depois Esther vai dizer, Mordecai aconselha Esther, não diz que você é judia, se cala. Mas Mordecai, quando vê a pressão chegando, ele diz, eu não aguento mais, a partir de agora eu vou dizer, eu sou judeu. E a sentença de morte para todo o povo foi declarada por causa disso. Será que nós não podemos um dia dizer, somos cristãos e a sentença de morte venha sobre nós? Porque esse é o desejo dos atuais governadores desse mundo. Apagar Deus da história. É muito tempo atrás que já vem isso caminhando. Não fique achando, vai vir outra rainha e daí. Leve com importância o que aconteceu hoje nas urnas. Porque vai ditar o nosso futuro. Não porque vai mudar. Porque Deus é a providência para o seu povo. Glória a Deus por isso. Mas talvez soframos mais no caminho por más escolhas que fizemos. Que a sua escolha, meu irmão, não esteja no que você pensa. Porque quando nós dizemos que Jesus é Senhor, quem tem que pensar sobre o que você vai fazer é Ele, não você. Porque quando nós vemos esse mundo nos exilando, nos pressionando, e vai acontecer o tempo em que você vai estar no muro e vai ter que decidir se você é da Pérsia ou se você é um judeu. Que Deus possa, meus irmãos, trabalhar no nosso coração, possa trazer ao nosso coração a certeza de que, embora Mardoqueu e Esther, que não mencionei tanto aqui, todos os detalhes, porque vai ficar para casa, porque poderia se estender muito, mas eles têm destaque por conta do posicionamento deles. Eles resolveram agora não mais ficar quietos, mas se posicionar na Pérsia. Mardoqueu é um benjamita e Amã um amalequita. Quem leu Samuel vai ver que eles já tinham umas brigas. Um povo destruiu o outro. E ali estava rolando mais uma vez. Amã não queria só matar Mardoqueu, ele queria exterminar com crueldade o resto de todo aquele povo. Nunca mais ele queria ver os judeus diante deles. E muitos não querem ver os crentes diante deles. E Esther é a cereja do bolo. Chama a atenção não só pela sua beleza, mas ela vai ser honrada também pelo caráter e obediência. E ela não foi egoísta, porque poderia. Ah, não, primo, pai adotivo. Eu estou aqui no reino, está tão bom, confortável. Minha cama era pequena, agora é king size. Eu comia um biscoito creme crack, agora eu como manjares. Eu como caviar e geleia de amoras. E você vem me falar para eu poder correr um risco de vida, porque se o rei não aceitasse ela na hora que ela entra na presença do rei, se ele dissesse que não, diz a história que atrás do rei Xerxes ficava um homem, não é bíblico, é extra bíblico, são historiadores. Ficava um homem com um machado na mão. Ela podia perder a linda cabeça dela, porque ele não se importou. A Bíblia vai dizer que Vasti era linda tanto quanto Esther. Ele estava pouco se lixando para a beleza. Ele estava se preocupando com o quanto ele era a autoridade máxima. Então, Esther, ela entra ali, mesmo com risco de vida, para talvez morrer ou não, se perecer, pereci, por pessoas que ela nem viu. Por pessoas boas e ruins, porque eram judeus. Há alguém que fez isso? Lembra alguém para vocês?
Irmãs, ficou tão marcada essa história que hoje, lá, a antiga Pérsia é onde é o Irã hoje. Até hoje a festa do Purim é realizada. 2.500 anos depois, ainda se comemora o dia que Esté colocou a mão no cetro de Xerxes. E a descendência do Messias que viria e virá, conseguiu seguir. Essa cultura pagã que rejeitava a cultura de Esté, e em todas as ironias que nós vemos, da forca de 20 metros que o executor dela foi executado, dos inimigos que eram para matar judeu e acabaram morrendo em torno de 800, nós vemos a providência celestial, a providência divina sobre aquele povo. E é isso que fala o livro de Esté. Providência de um Deus que usa as coisas com menos poder para exercer o seu poder. A jovem escrava no palácio é selecionada por vontade de Deus, porque ela tinha um coração disposto a servir. Porque ela não sonhou aquele futuro e não entendia aquele futuro, mas a certeza do reino eterno fez ela refletir que a melhor posição que ela tinha é de tentar entrar na presença do rei, para poder então denunciar as tramas de Amã contra o povo dela. Que nós, irmãos, andemos com a nossa fé não por vista, mas por fé. Que a nossa busca pelo Senhor seja real enquanto cristãos que dizemos ser. Que nos posicionemos diante das vezes que até algumas adolescentes aqui que a gente se encontra nas segundas falam que às vezes os professores impõem coisas, calam elas, porque eles impõem as suas próprias ideologias. Mas que Deus a encoraje para você ser Esté nesse tempo, para lá você falar para outros corações que existe um Deus que pensa diferente e que vai fazer algo que esse mundo aqui não vai conseguir fazer nem preencher. Que nós possamos nos posicionar, que nós possamos agir como cristão que somos, porque a nossa bandeira é celestial. A nossa bandeira, por enquanto, como brasileiros, é a do Brasil, mas, e sem política aqui, certo? Porque eu até acho isso ridículo, porque desde que eu nasci é a bandeira do Brasil. Então, estou fazendo aqui associação a ninguém. Mas, que nós antes disso possamos olhar para Deus, para o Cristo, que como Esté, sem olhar para quem, se entregou para morrer por mim e por você, e deixou o seu trono. Esté não morreu, mas Jesus morreu. Esté tinha pecado, e Jesus não tinha. Então, que nós possamos entender que o centro de todas as coisas, e por isso que hoje, mesmo sendo o início de Outubro Rosa, eu não trouxe Provérbios 31, porque a igreja tem que estar, ao mesmo tempo, caminhando com as coisas que acontecem. E nós mulheres somos influência onde andamos. E nós mulheres somos Esté para nos posicionarmos. Porque Esté agiu politicamente. Esté agiu como rainha, mas agiu politicamente. Que você e eu, minha irmã, se interessem em ler as Escrituras. Que eu e você, meus irmãos, jovens, leiam mais a Bíblia do que escutam música. Leiam mais a Bíblia do que opiniões de terceiros. Porque essa relação de intimidade só se constrói você e Deus. Você e a Bíblia, o seu cotovelo com um calinho aqui, porque você já sabe. Quantas vezes vocês já leram a Bíblia toda? Quantas vezes vocês já entenderam um livro inteiro? Nós temos que gastar mais tempo aprendendo do Senhor do que de entretenimento. Porque entretenimento é consequência da comunhão dos santos. Mas não é a prioridade que temos. Nós precisamos andar, porque Cristo está chegando. E nós temos que estar preparados, como obreiros aprovados, para não termos do que nos envergonhar. Amém? Eu agradeço a igreja e eu quero fazer uma oração junto com vocês. Senhor Deus, nós te louvamos, Senhor, porque a sua palavra, Senhor, ela nos fere, mas para nos curar. Diz muito, ó Deus, ao nosso coração. O Senhor nos abre, Deus, de dentro para fora, quando fala conosco. E nós queremos, Senhor, ser transformados e mudados, porque sabemos que tudo que a gente imagina, às vezes não é o que é certo.
E nós queremos, ó Deus, pensar como o Senhor pensa. Ter a mente de Cristo, porque a batalha hoje é da mente. Nós queremos entregar as nossas mentes em Tuas mãos, Senhor. Nós queremos ter o Seu pensamento, os Seus princípios. Em nome de Jesus, Senhor, que se quebre tudo aquilo que não vem do Senhor em nossas mentes, nas mentes das crianças, dos jovens, das mulheres, das senhoras, dos homens. Que nós possamos nos alimentarmos da Sua palavra, como Paulo vai dizer, que pela Sua palavra nossos pensamentos são transformados. E é lá que devemos buscar, meu Deus. Ó Deus, nos ajuda, Senhor. Tem misericórdia da nossa nação. Não sabemos o que vai vir, mas já pedimos ao Senhor, anda conosco. Ainda que a gente não veja o Senhor, Deus, diante das escolhas que foram feitas, diante daquilo que vai acontecer, mas que a gente sempre tenha certeza, o Senhor continua na história, o Senhor continua agindo, o Senhor é o poderoso e o soberano que vai prevalecer tudo aquilo que o Senhor já determinou. E nós apenas como filhos obedecemos e nos posicionamos, Senhor. Nos ajuda, Deus, a servirmos o Senhor com sinceridade de coração. A servirmos o Senhor não por conta de banquetes e manjares, mas a servir ao Senhor com a certeza de que o que o Senhor nos prometeu, nada se compara. Valerá a pena, Senhor. Nos leva, Deus, à sala do trono, para que tenhamos coragem de tocar no cetro, ainda que pereçamos, porque estamos pela causa de todos aqueles que são Teus filhos e não por causas individuais. No Teu reino, Senhor, não existe eu, existe nós. E como um povo que Te ama, Senhor, nós clamamos, anda em nosso meio, nos transforma, nos usa e faz o que o Senhor quer fazer. Amém.